Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o modo velocidade com referência interna. Então os assuntos tratados serão desde a topologia, a ligação física do CN1, relacionamento das velocidades, os ajustes dos parâmetros que devem ser configurados para acionar a velocidade interna, aí as ligações das entradas digitais. A topologia para esse tipo de ligação, nós vamos utilizar apenas o driver e o motor, tá? Onde através das ligações das entradas digitais do conector CN1, nós teremos até 8 velocidades diferentes configuradas. Isso também pode ser feito através de comunicação de rede, através de Modbus, Ethercat, Profinet e CAN-Open. Então aqui nós temos a ligação do conector CN1, onde do nosso lado esquerdo, os primeiros terminais ali das entradas digitais, nós vamos utilizar o 24 e o com mais, vamos ampliar para utilizar a fonte interna. Vamos utilizar o servo ON, com o terminal 16. Vamos utilizar o terminal 34, 17 e 18, que é o sinal de velocidade 1, velocidade 2 e um sinal de comando. Então, a ligação física do CN1, conforme eu disse na imagem anterior, vão ser os terminais 16, 2, 12, 34, 17 e 18. Então aqui nós temos a combinação binária das entradas digitais referente ao modo de velocidade, onde no parâmetro 0.40 nós temos 3 configurações de velocidade entre 0 e 1, são as configurações binárias. E conforme nós colocamos ela, por exemplo, todas em 0, nós temos a velocidade 1, colocando todas em 1, a velocidade 8, Então, ela é feita dessa maneira e na prática ela ficaria da seguinte forma. Então aqui, se eu deixar o pino 18 e o pino 17 fechados e o pino 34 aberto, eu vou ter a velocidade 4. Se eu deixar os 3 abertos, eu vou ter velocidade 1 e os 3 fechados eu vou ter a velocidade 8, que seria o speed 7, o speed 8. Então, ajuste dos parâmetros, para a gente ter essas configurações, nós vamos trabalhar com o P003, colocando no modo de operação como velocidade, tá? O P040, nós vamos colocar a velocidade interna, nós vamos trabalhar, vamos colocar em 0 na configuração dele. O P046 e o P050, até P053, nós vamos colocar 8 velocidades diferentes, onde o valor vai ser em RPM. Então, podemos colocar de menos 20.000 a mais 20.000, considerando o sinal de menos e mais o sentido de rotação. O P3.00, nós vamos colocar a função de entrada digital do SPD1, o P301, a SPD2, e o P302, o sinal. A P310, nós vamos colocar um valor de saída 0, que é o ZSO. E o P3.55 vai ser o valor da saída 0. Então, eu vou acionar pelo P310 a saída ZSO. E no P355 eu vou colocar um valor para ele. Ou seja, abaixo deste valor que eu programar, o servo não vai funcionar. Os parâmetros do P40 e do P41, o P440 e P441, eles são opcionais, porque é onde nós vamos determinar a velocidade máxima no sentido de giro, avanço e retorno. Então, se eu tenho de menos 20.000 a 20.000, nesses parâmetros, por exemplo, eu posso limitar em 10.000. Qualquer valor maior não vai funcionar, não vou conseguir programar. Então, ajuste dos parâmetros no software, Nós vamos entrar no software Servo Explorer, vamos em Parameter Setting, que é a janela que vai aparecer do seu lado direito. E em seguida, a gente vai no grupo P0 e no P003, onde nós vamos mudar para Speed Mode. Mudou, apertou a setinha verde para poder enviar para o driver. Ou então, nós podemos salvar, e seguir os outros parâmetros e no final enviar tudo para o driver.
Então, uma observação que o modo de trabalho, Speed Mode, ele não é padrão de fábrica, então sempre temos que mudar antes de iniciar o restante da programação nessa configuração. Os parâmetros de velocidade para referência interna, eles vão do P046 até o P053. Tá? Nós vamos colocar o valor de velocidade que queremos em cada um deles. Se eu não quiser utilizar todas as velocidades, eu só vou ajustar as velocidades que eu quero programar. Então, se eu quero 4 velocidades, eu vou configurar um valor de RPM para ter a velocidade 4 e as restantes eu deixo em 0. Tá? Conforme eu disse, do 0 ao mais 20.000 é no sentido horário, né, no sentido CW, e do 0 ao menos 20.000 RPM é no sentido anti-horário, CTW. Então aqui nós temos os parâmetros, né, no software do servo. E a ligação das entradas digitais, as ligações fixas que nós vamos fazer. Nós estamos aqui mostrando referente os fios pretos, né, são os pinos de velocidade, das 8 velocidades. O vermelho é o 24 volts, né, e o azul é o servo on. Temos também outra maneira de habilitar o servo on sem utilizar o terminal 16, né, que é uma entrada física. A gente pode fazer o servo on interno no driver. Então, como podemos fazer isso? A gente vai abrir o software, Servo Plotter, vamos em Tool, Digital Configurator, Digital Input, e lá nós vamos desabilitar a entrada 1 e vamos enviar essa configuração para o servo. Lá no parâmetro P004, Internal Servo Enabling, nós vamos trocar de Disable para Enable e também enviar para o servo. A partir disso, o servo on interno, sem a utilização da entrada digital, ele será habilitado, de maneira que, toda vez que energizar o motor e o driver, o eixo já estará livre para a operação. Então aqui nós temos o servo on, né? Tem as entradas digitais, como eu disse aqui. Nós estamos trabalhando com o digital input, né? A gente vai desabilitar então a entrada 1 e vamos lá no P004 e trocar para Enable. Então depois de configuração, ligação física, parametrização, ajuste das velocidades e configurado conforme os parâmetros indicados, o modo de velocidade com referência interna está pronto para ser utilizado. Olá pessoal, este é o servo da INVT com controle de velocidade externo. Estou utilizando um potenciômetro, já dei o servo on e agora ao acionar o potenciômetro nós temos a velocidade.